Gente que acompanha o Tocunte Online no YouTube, acessa as nossas redes sociais, o Facebook e o site. Hoje nós vamos falar de Carolina Jesus, tá? Escritora brasileira que a gente quer que seja conhecida e reconhecida. Ela é semi-analfabeta, favelada e negra. E hoje o programa é dedicado a ela, tá? Nós tivemos o nosso recorde de acesso no Tocult com uma matéria sobre a Carolina, por isso o programa hoje é sobre ela. Então, gente, estamos aqui para poder falar sobre a Carolina de Jesus. Vanildo, essa escritora, ela é nova? Não, ela é bem antiga na realidade. A Carolina ela é dos anos 50, 40 e pouco para 50, quando ela começou a escrever, mas ela foi descoberta em 58. Ela foi descoberta pelo jornalista Adalto Dantas em 58. E como que ela foi descoberta? O Adalto, ele foi até a favela do Canindé, onde ela morava, para fazer uma reportagem a respeito dos moradores da favela, que foi uma das primeiras de São Paulo, como que era a vida deles e tudo mais. Ao conversar com a Carolina, ele descobriu todo o material que ela tinha na casa dela. Ela tinha livros escritos a respeito do cotidiano da favela. Então o que ele fez? Ele não fez a reportagem e ele começou a publicar os livros dela, porque ninguém falava melhor do cotidiano da favela do que ela. Ela foi descoberta assim. E ela tem muita coisa, ela tem peças, ela tem em torno de pelo menos 5.000, né? Exatamente. Vamos dizer, escritos, né? Textos, né? Poema, livro, essas coisas. Exatamente. Todas. Ela tem 8 livros que foram lançados, 4 foram lançados antes dela falecer, na realidade, e 4 póstumos, mais 4 póstumos, 8. E ainda tem muito material que tem uma pesquisadora de São Paulo, que é uma das grandes pesquisadoras a respeito da obra e da vida da Carolina de Jesus. Ela tem muito material, então ela tem muito material ainda para lançar livros, ela tem muito material de textos soltos, ela tem material de peça de teatro, ela tem material de sambas de carnaval. É verdade, eu vi que tem marchinhas dela. Ela fez gente, e assim, o Tocult bateu recorde com ela, né? Foi mais de 2.000 visualizações só na matéria. Nossa, como é que é interessante que o pessoal não conhecia e assim o pessoal ficou ávido para saber quem era a Carolina. E foi a maior interação que a gente teve em termos de mensagem e tudo mais, o pessoal perguntando, porque as pessoas na realidade ficaram muito interessadas em saber por que ela não fez sucesso. Porque na reportagem, inclusive a reportagem foi eu que escrevi, a matéria sobre ela foi eu que escrevi, na matéria eu coloquei foto dela com Clarice Lispector, e aguçou a curiosidade das pessoas. Mas o que aconteceu foi o seguinte: ela foi descoberta em 58. Logo em seguida, o livro dela foi lançado mais ou menos em 63, O Quarto de Despejo, que é o mais famoso. E logo em seguida veio o golpe de 64. Com o golpe de 64 e a ditadura implantada, a liberdade de expressão foi tolhida no Brasil. E ela falava de uma coisa dentro do livro dela que a ditadura não queria que falasse, que era a respeito da pobreza. Ela tem um teor muito forte de antropologia dentro do livro dela, porque ela trata das pessoas ali do cotidiano. Ela tem um teor sociólogo. Era quase uma volta ao naturalismo, a escola naturalista, né? Daqueles clássicos que a gente conhece, tipo o Curtiço, só que uma coisa sem aquelas fórmulas prontas, né? Inclusive no Quarto de Despejo, inclusive no Quarto de Despejo, o Adalto, que foi quem deu uma lapidada nele, ele tirou muito pouco do jeito dela falar. Obviamente ela era sempre semi-analfabeta, ela fez o primeiro e o segundo ano do fundamental apenas, em Minas Gerais, por insistência da mãe. Então o Adalto tirou pouca coisa da maneira dela falar, arrumou algumas coisas no texto, mas a grande porcentagem, mais de 90% do texto, é o texto original dela, de Quarto de Despejo. E é muito bem todos escrito, os outros. né? É muito bem escrito. Seja, o Quarto de Despejo e outra coisa para você imaginar é o seguinte: ela criou os 3 filhos, ela não quis casar, que é um outro viés dela, dessa parte de sociologia mesmo, da Carolina socióloga, porque ela viu que as pessoas na favela, as mulheres na favela, sofriam violência doméstica, e ela não queria isso para ela. E ela tinha um outro lado também, que algumas pessoas
até achavam que ela era preconceituosa ou outra, que ela falava que ela não gostava dos negros que moravam na favela com ela. Mas não é porque ela não gostava dos negros, é porque ela não gostava do tipo de vida que eles levavam, eles roubando, eles se drogando, bebendo, e ela criticava isso o tempo todo. Além disso, ela ainda tem o lado da economia e o lado político, que ela cita no livro também. Ela não pode ser chamada de preconceituosa, porque ela era negra, né? Exatamente. Agora, assim, gente, uma coisa que é curiosa, por que o brasileiro não conhece ela? Olha, eu vou falar, eu não conhecia a Carolina, eu conheci através da matéria do Anildo. E um dia na faculdade, no semestre passado inclusive, a gente estava falando sobre racismo e tal, não sei o que, e surgiu, aí eu lembrei da matéria e citei em sala de aula, Carolina. O professor, que é um cara que eu admiro demais, ele não conhecia, nenhum aluno conhecia, ele também não conhecia. Quando eu comecei a citar as obras dela e tudo que ela escreveu, ele ficou impressionado, foi correr atrás, queria saber, queria que eu mostrasse. Então, e esse ainda faz comunicação, tem muito sociólogo na comunicação, né? Tem muito professor sociólogo na comunicação. E para terminar, pessoal, a respeito da Carolina, muitos devem estar curiosos como ela terminou a vida. Eu, sinceramente, não gosto de falar muito de morte, mas a Carolina morreu da maneira que ela viveu a vida toda, pobre e esquecida. Ela morreu esquecida em 1977, aos 62 anos de idade, de insuficiência respiratória. Então, na realidade, ela não conseguiu ficar rica através da literatura. Ela teve uma pequena fama meteórica, cortada pela ditadura militar, e depois disso ela continuou a vida dela catando lixo e vivendo disso e na favela. Eu vou falar para vocês os 4 livros que ela publicou em vida, tá? Os outros livros, vocês podem acessar a matéria lá no tocult.com.br, os outros 4 livros que foram publicados pós-morte e também todo o material que ela ainda tem. O primeiro livro publicado foi Quarto de Despejo, o segundo foi Casa de Alvenaria, o terceiro foi Pedaços da Fome e o último foi Provérbio. São os 4 livros que foram publicados em vida. Obras principais também, né? As obras principais dela. As 2 principais é Quarto de Despejo e Casa de Alvenaria. Bom, pessoal, é isso aí. A Carolina possui 8 obras publicadas, como o Fernando falou, além de material inédito deixado em 58 cadernos, que somam 5.000 páginas de texto, 7 romances, 60 textos curtos e 100 poemas, além de 4 peças de teatro e 12 letras para marcha de carnaval. Exatamente. Por tudo isso que a gente resolveu fazer esse programa. Então a gente queria, antes de terminar, abrir uma campanha aqui para o governo do estado do Tocantins, no próximo Salão do Livro, que eu espero que seja esse ano, que eles façam uma homenagem à Carolina de Jesus. Não é isso? Isso mesmo. Exatamente. Continuem essa campanha, contribuam, tá? A gente vai ver se vai colocar coloque ela como... Geralmente eles colocam um escritor nacional e um escritor regional. Que o governo do estado do Tocantins faça essa homenagem a uma negra, favelada, pobre e esquecida. Coloque Carolina de Jesus como homenageada nacional. Grande literata brasileira. Para o tocantinense conhecer ela. Beleza, pessoal? Então, por aqui, não esqueçam de acessar tocult.com.br e o nosso canal no YouTube. Isso aí. Tchau. Abraço, gente. Um abraço, gente. Tchau, tchau.